celebração das bodas coletivas aqui da Imagem. Eu gostaria de começar nesse momento a chamar os casais que vão participar desse momento tão especial. O primeiro casal completando 5 anos, bodas de madeira, é o Marcelo e a Kátia. O Marcelo e a Kátia, eles se casaram dia 9 de março de 2013, aqui mesmo em São José dos Campos. Eles têm uma filha que chama Ágata Yasmin. E um sonho que essa família deseja realizar é adquirir um sítio. Agora eu gostaria de chamar também para 5 anos bodas de madeira, Mauro e Juscelia. Eles se casaram no dia 6/4/2013 em São José dos Campos. Eles têm uma filha chamada Lavínia. O sonho desse casal, dessa família, é a sua casa própria, um carro e uma viagem ao exterior em família. Completando agora 10 anos de casado, bodas de estanho, Daniel e Priscila. O Daniel e a Priscila, eles se casaram dia 4/10/2008, lá em Fortaleza. Eles têm 2 filhinhas, a Esther e a Raquel. Um sonho que essa família deseja realizar é viajar para os Estados Unidos e gravar um segundo CD. Anos, bodas de estanho, Paulo e Suelen. Se casaram no dia 25/10/2008 em São José dos Campos. Eles têm 3 filhos, a Júlia, o Gabriel e a Alice. Um sonho que eles desejam realizar em família é uma casa grande para uma grande família. Próximo casal está completando 15 anos, bodas de cristal, é o Fábio e a Érica. Eles se casaram dia 20 de setembro de 2003, aqui em São José dos Campos. E eles têm 2 filhos, o Lucas e o Miguel. Um sonho que essa família deseja realizar é uma viagem à Terra Santa, ter os filhos sempre com saúde e firmes com Deus, servindo na igreja. Há 25 anos, bodas de prata, Marcos, Davi e Andréa. Eles se casaram no dia 5 de junho de 1993, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eles têm 3 filhos, Giovana, Arthur e Davi. Um sonho que desejam realizar em família é viajar para Disney, os 5. Próximo casal é o José André e a Josinéia. Eles se casaram dia 26 de junho de 93 em São Paulo. Eles têm 2 filhas, a Giovana e a Sara. E um sonho que essa família deseja realizar é morar na praia.
30 anos, bodas de pérola, João Marcos e Rita. Eles se casaram no dia 19 de novembro de 1988 em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Tem 2 filhos, João Marcos e Raquel. O sonho é viajar para a Europa, os 4. Próximo casal está completando 35 anos de casamento. É bodas de coral. É o Ramon e a Isabel. Ramon e Isabel se casaram dia 5 de fevereiro de 1983, no Rio de Janeiro. Eles têm 2 filhos, o Marcelo e a Débora. E um sonho que essa família deseja realizar é construir uma nova casa. 40 anos, bodas de Esmeralda, Lindsay e Gessoni. Eles se casaram no dia 6/6 de 1978 em São José dos Campos. Tem 3 filhas, Ana Maria, Mariana e Ana Clara. Um sonho que deseja realizar em família, que Deus mantenha até o fim o amor e essa união. Que a gente gostaria de chamar é a Irene Weber. A Irene Weber, eles esqueceram de se inscrever. Então vocês vão ver que está faltando a fotinho deles ali. Mas eles vieram tão elegantes, tão lindos, para celebrar 50 anos de casado, bodas de ouro. Eles se casaram dia 28 de junho de 1968 aqui em São José dos Campos. Tem 3 filhos, o Richard, o Christian e o Martin. O sonho deles como família é ver toda a família unida na fé e haver sempre unidade e constância nos casamentos que já foram realizados e os que se vierem a realizar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que nós temos, ó Pai, de podermos celebrar essa união, ó Pai, que na verdade é uma cópia, Pai, é um retrato, que nós seguimos através do modelo que o Senhor tem conosco, Pai, como igreja. Pai, é tão bonito, Pai, ver esses casamentos com 5, 10, 20, 25, 35, 50 anos, ó Pai, que mostra realmente que o Senhor é um Deus de alianças, ó Pai, que o Senhor é um Deus de alianças irrevogáveis e irretratáveis, ó Pai, que o Senhor realmente, ó Pai, é o elo que une, Pai, pessoas diferentes, com histórias diferentes, com contextos diferentes, ó Pai, de uma forma tão linda e tão maravilhosa, Pai. Senhor, gerando filhos, ó Pai, e deixando legados, ó Pai, criando histórias, ó Pai, e principalmente construindo memórias, Pai. Nós como igreja, nós te louvamos por isso, porque a honra é toda tua, Pai. A glória também é toda tua, Pai, porque nós sabemos que dentro das nossas imperfeições, ó Pai, se não fosse o teu amor nos unindo, ó Pai, seria muito difícil de viver e conviver tanto tempo juntos, ó Pai. Então nós te glorificamos, ó Pai, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor faça parte desse momento. Senhor, que o Senhor continue aqui tocando em nossos corações, ó Pai, inspirando a cada dia, Pai, a renovarmos os nossos votos contigo e com os nossos cônjuges, Pai. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos nos colocar de pé para louvar o nome do Senhor juntos? Seja engrandecido, ó Deus da minha
sentar, por gentileza. Pastor Marcos Davi me fez um convite e com muita gratidão no coração eu aceitei em poder falar a você nessa noite, trazer uma mensagem, uma expressão de Deus e do amor dele que sobe ao meu coração e certamente vai alcançar ao seu também. Nós estamos andando na contramão de direção do mundo. Hoje muito mais se celebra as separações, muito mais se celebra os divórcios do que os casamentos. Nós andamos na contramão de direção daquilo que o mundo orienta, daquilo que o mundo indica, daquilo que o mundo aprova, daquilo que o mundo requer. Hoje as coisas estão se tornando muito voláteis, elas se tornam rápidas demais e elas se transformam mais rápido ainda. Essa celebração hoje à noite é algo que deveria ser uma prática comum, mas ela está se tornando muito rara. Mas como nós, aqui na nossa querida, na nossa amada Ibage, nós queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas e relacionamentos, nós valorizamos isso, valorizamos esse tempo, valorizamos a importância desses relacionamentos, da manutenção deles em celebrar as bodas coletivas, como já há 9 anos, Pastor Marcos, fazemos isso. Ano após ano nós celebramos com cada um de vocês, com a família, com os filhos e com os casais, porque entendemos ser importante dar a Deus toda a honra que lhe é devida, toda a glória que lhe é devida, em razão de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Algo que começa com uma boda de papel, com 1 ano de celebração, e vai chegar aos 70 com uma boda de vinho. E a cada dia que passa o relacionamento vai se tornando mais profundo, vai se tornando melhor, vai se tornando mais apropriado, com muito mais aprendizado. À medida que o tempo passa, o nosso coração vai entendendo o sentido do relacionar-se com Deus e do amar a Ele e expressar isso também através do relacionamento. Eu queria ler um texto pequeno com você hoje à noite, e as minhas palavras vão ser muito breves, mas eu espero que elas sejam, no seu coração, muito profundas. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz assim, referindo-se a Deus e a esse Deus que nós celebramos hoje à noite: Ele muda o tempo e as estações. Deus muda o tempo
e Ele muda também as estações. O nosso Deus, queridos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que não se esquece de promessas, Ele é o Deus que não se esquece de pactos, Ele é o Deus que irrompe da eternidade com a sua bondade e faz questão de manter tudo aquilo que nós, entre nós e Ele, assumimos e tudo aquilo que entre nós e Ele fizemos. Deus é um Deus de pacto e não é um Deus de contratos. Deus não é alguém que volta atrás com a sua palavra, mas é alguém que faz questão de mantê-la, Paulo. Deus é alguém que faz questão de sustentar e a cada dia trazer tudo aquilo que é necessário para a manutenção das responsabilidades que também nós assumimos com eles. Por isso nós estamos entremeio a um tempo muito difícil, como disse no início. Um tempo de mudanças constantes, um tempo de muitas variações, e o maior desafio, queridos, não é vencer o tempo, mas é nós não nos permitirmos sermos influenciados por ele. Aceitarmos as condições que nos são impostas e a maneira de viver que agora vem e quer assolapar o nosso coração, tentando demovê-lo das suas certezas, daquilo que ele anseia e daquilo que ele deseja com o Senhor. Por isso a minha pergunta para você nessa noite, tantos casais que aqui estão celebrando 5 e 50 anos, e também aos queridos familiares que estão aqui, que nos visitam nessa noite, que vêm celebrar conosco, eu te faço uma pergunta. O que é que nós aprendemos com o passar do tempo? Nós estamos celebrando algo que tem razão no tempo, na manutenção dele, na preservação, na continuidade dele, no aprofundamento enquanto ele avança. Mas o que é que o tempo nos ensina? O que é que nós aprendemos acerca de relacionamento e de casamento à medida que o tempo passa? Eu queria trazer algumas coisas muito breves para você. A primeira coisa que eu queria pensar com você nessa noite, e para os casais em particular, é que nós trocamos alianças, mas nós precisamos continuar a compartilhar segredos. Nós trocamos alianças, mas à medida que o tempo passa, nós precisamos continuar a compartilhar segredos. Li um livro há algum tempo atrás e faço questão de lê-lo de vez em quando, que ele tem o seguinte título: Homens são ostras e mulheres pés de cabra. Homens são ostras e mulheres pés de cabra. A intimidade, queridos, ela revela o nível de profundidade do relacionamento. Quanto mais profunda a intimidade, menos vulnerável se torna o casamento. O grande problema e a grande questão é que à medida que o tempo passa, tudo vai se tornando comum, tudo vai se tornando uma prática rotineira, tudo vai se tornando algo constante, e parece que o ciclo da rotina vai nos envolvendo, e algumas coisas nós começamos a acreditar que o outro, inclusive, já deveria saber. Nós muitas vezes deixamos o diálogo, não o trazemos para dentro do lar como deveríamos trazer, os segredos começam a se tornar mais distantes, porque acreditamos que não há mais o que compartilhar, não há mais o que saber sobre o outro e nem dizer para o outro. Fazemos coisas acreditando que o outro já sabe o que esperar. Muitas vezes, irmão Batista, nós temos uma ação ou uma prática dentro das nossas casas e surpreendemos as nossas esposas, ou somos por elas surpreendidos. E aí quando nós vamos nos queixar, nós ouvimos a seguinte expressão: mas você deveria saber disso. Porque a coisa se tornou tão prática, os segredos deixaram de ser partilhados como se nada novo houvesse no casamento, como se os dias fossem comuns. Queridos, nós precisamos voltar à prática de manter essa ideia dos segredos, da intimidade, sendo revelada a cada dia, porque no casamento não existem cofres com chaves. No casamento não existe cofres com chaves. A única senha que vai nos proteger é a verdade. Por isso não podem haver o eximir de segredos. Por isso nós não podemos deixar de compartilhá-los, porque à medida que nós os confessamos, nós os revelamos, nós nos expomos a essa verdade, quem nós somos, aquilo que nós gostaríamos ou não de ser e fazer.
Por isso não podem haver segredos, porque quando nós casamos, uma coisa que nós não recebemos, assim como quando temos os filhos, é uma bola de cristal, para tentar adivinhar o que o outro vai nos dizer, ou pelo menos deveria. Por isso, existem coisas que mudarão com o passar do tempo, e alguns não saberão, mas nós, casais, nós precisamos saber. Não podem haver segredos entre nós. A prática da verdade, da confiança, ela nos protege a cada dia. A segunda questão que eu queria compartilhar com vocês, que quando aprendemos com o tempo, que nós assumimos um compromisso no papel, mas devemos mantê-lo enraizado também no coração. Raízes profundas demonstram o quanto estamos preparados para as tempestades da vida. Vou repetir para você. Raízes profundas demonstram o quanto estamos preparados para as tempestades da vida. Queridos, as experiências pessoais, elas enobrecem o indivíduo, mas a responsabilidade com a vida do outro torna então reconhecida a nossa integridade. Por isso, o nosso compromisso, ele vai além do papel. Ele tem que estar enraizado no nosso coração, e isso vai acontecendo à medida que nós vamos partilhando a nossa maneira de viver, as dificuldades, as intensidades, a dor, os dilemas, tudo isso vai fazendo com que o casamento se aprofunde e tenha raízes mais profundas. Alguém já disse que os carvalhos, eles têm as suas raízes muito bem aprofundadas, graças aos temporais e às tempestades. À medida que eles sofrem com os temporais e as tempestades para se proteger, aprofundam as suas raízes. Por isso, independente de 5 ou de 50 anos, nós precisamos entender que as nossas raízes precisam a cada dia estar mais aprofundadas nesse relacionamento. E isso é uma questão de integridade. Nós temos que ser íntegros no nosso casamento, no nosso relacionamento e na nossa convivência. O aprofundar anseia sustentar, anseia cuidar, anseia manter. Não existe a possibilidade de viver da superficialidade do casamento. Ele tem que ter raízes profundas. Os nossos filhos, eles nos imitarão à medida que perceberem a importância e o valor que nós damos àquilo que Deus também valoriza e torna importante para mim e para você. Hoje, isso é fato, isso é uma realidade, muitos filhos já não querem se casar mais, porque não tem dentro de suas próprias casas um grande exemplo que possa fazer consolidar essa crença, essa fé e a manutenção desse valor. Alguns dizem, casar é caro demais, mas separar também é. Qual é o preço que nós queremos pagar? Terceira questão que quero apontar com você nessa noite, e mais uma vez eu te reforço a pergunta: o que é que nós aprendemos com o passar do tempo? Que nós conhecemos cada centímetro quadrado da casa, mas precisamos continuar a nos descobrir diariamente. Vou repetir: conhecemos cada centímetro da casa, principalmente as nossas mulheres, as nossas esposas, mas precisamos continuar a nos descobrir diariamente. As curvas sinuosas do coração nos fazem diminuir a velocidade para podermos chegar ao destino desejado em segurança. As grandes obras de arte, elas se revelam nos detalhes. O que faz a diferença no relacionamento, o que faz a diferença no casamento, são os detalhes. É aquilo que talvez para alguns não importa, mas que para nós faz toda a diferença. Uma palavra dita fora de tempo, um pensamento premeditado, tentando intencionalizar aquilo que o outro faria ou não, isso vai mudando toda a ótica e toda a sensibilidade e trazendo para o casamento completas incertezas.
Por isso é preciso que nós entendamos que eles não basta saber onde cada coisa está dentro do lar, é preciso saber onde elas se encontram dentro do nosso próprio coração. Como é que nós administramos a alegria, como é que nós administramos a tristeza, as frustrações, as decepções. E me lembro um dia chegando em casa, quis sentar e ter um ADR com a Ana. E comecei a tratar com ela algumas coisas muito particulares nesse sentido. E ela disse: querido, eu queria que você se apercebesse apenas de um detalhe. Eu disse: qual detalhe? Ela disse: você está pensando com a sua cabeça, mas eu não sou você. Eu tive que dar a ela o direito de pensar como ela, de agir como ela, de sentir como ela. Porque muitas vezes, à medida que o tempo passa, nós nos lembramos muito de nós e nos esquecemos do outro. Formatamos uma maneira de ser no casamento, de viver no casamento, e muitas vezes pensando e tendo como referência somente um ou outro, mas esquecemos da junção que existe dentro desse lar e que é muito necessária para cada um de nós. Os detalhes não são apenas importantes, mas são muito preciosos. Conhecer ao outro não é uma necessidade apenas, é uma questão de sobrevivência. Se você pretende chegar aos 50, aos 70 anos de casado, lembre-se, a responsabilidade sobre a manutenção está nas descobertas que você faz diariamente. Você vai se surpreender diariamente com quem você é. Você vai se surpreender diariamente com a atitude também do outro. Essa semana nós mudamos de casa, pastor Marcos, e a igreja sabe. E quando nós chegamos em casa, eu estava arrumando algumas coisas em Pinda ainda, voltei com, como o pastor Marcos gosta de dizer, com 2 bolos. Voltei com 2 bolos, e quando eu cheguei em casa, a Ana me recebeu com um sorriso largo, me deu um grande beijo e disse: ah, querido, que bela surpresa. Aquilo não deveria ser uma surpresa, mas para ela foi, porque a minha, como disse o pastor Fernando Félix hoje de manhã, a minha ficha, para quem é desse tempo, caiu. Eu comecei a pensar: Senhor, algo tão simples e que não percebi que estava deixando de fazer. Ausência de conhecimento e de descobertas diárias. Por último, que assim como os corpos devem estar juntos, os sentimentos, esses, nunca podem se separar. Existem cicatrizes que fecham, mas dores que nunca cessam, até que mereçam a devida atenção. Queridos, nós nunca seremos como o outro. O coração é uma terra que ninguém pisa. O coração é uma terra que ninguém pisa com os pés principalmente calçados. Por isso nós precisamos entender que nós dividimos uma grande parte da nossa vida e do nosso casamento entre corpos, estando juntos, mas os sentimentos também nunca podem se separar. Eu tenho que sentir a dor do outro. Eu tenho que perceber a intensidade da dor do outro. Eu tenho que entender que aquilo que não é importante para mim, não quer dizer que não seja importante para o meu cônjuge. Que aquilo que é um mero detalhe para mim, talvez não tenha uma grande expressão e uma grande relevância para o outro. Que muitas vezes uma coisa pequena que o outro faz, mereça o mesmo enaltecimento de um grande ato que você acredita que tenha feito. As proporções têm que ser iguais. Por isso, entre essa dialética, 4 palavras são importantes: confiança, integridade, responsabilidade e sensibilidade. Quando nós casamos, nós somos responsáveis uns pela vida dos outros. A Ana se tornou a minha responsabilidade quando me casei com ela. O sacerdócio do lar veio para minha mão e o Senhor requererá isso de mim. O Elias hoje
já com os 19 anos dele, tem aprendido muito cedo sobre isso. Arthur, Giovana também tem aprendido isso, Davi tem aprendido isso, os nossos filhos têm aprendido isso, os casamentos que têm tido êxito, porque são de famílias que comumente tiveram êxito e valorizaram o seu relacionamento. Por isso, queridos, nessa noite, eu trago essa palavra para você pensar sobre ela. O que nós aprendemos com o passar do tempo? Que trocamos alianças, mas precisamos continuar a compartilhar segredos. Que assumimos um compromisso no papel, mas devemos mantê-lo enraizado no coração. Que conhecemos cada centímetro da casa, mas precisamos continuar a nos descobrir diariamente. Que assim como os corpos devem estar juntos, os sentimentos nunca podem se separar. O ministério vai entoar uma canção que diz: Tu és fiel, Senhor. E eu queria que você também pudesse entoar essa canção, reconhecendo a Deus como esse Deus de fidelidade, esse Deus que tem sustentado o seu relacionamento, o seu casamento, graciosa e bondosamente. A fidelidade do Senhor, ela é sem fim. Ela nunca cessará. Ela nunca terminará. Por isso, aquilo que nós começamos junto com o Senhor, somente Ele pode terminar. Aquilo que nós começamos diante da fidelidade desse Deus, nós não temos nenhuma autorização e nenhum aval para encerrar sem a permissão dele. Por isso eu queria te convidar a se colocar em pé mais uma vez, gentilmente, e que você pudesse cantar com o seu coração e com a inteireza dele: Tu és fiel, Senhor, fazendo disso a sua declaração de graça, a sua declaração de gratidão, a sua declaração de amor e de bondade ao Senhor. Nunca mudou.
fidelidade do Senhor é algo incomparável. Por isso, nesse momento, nós vamos para fazer a nossa renovação de votos baseado nessa fidelidade do Senhor. E eu queria convidar os casais a ficarem assim, ó, 5 aqui do meu lado esquerdo e 5 após o tapete aqui do meu lado direito. E eu queria participar com você desse momento. Podemos fazer assim? Então 5 casais aqui, e eu vou pedir você para ficar um de frente com o outro. Isso. Esposo, esposa, um de frente com o outro, que vocês é que vão fazer essa declaração. E aqui à minha direita também, mais 5 casais. E enquanto eles preparam o seu coração, a Julinha vai cantar a essência de Deus. A igreja pode se sentar, por gentileza. música foi muito inspirativa e certamente já houveram algumas declarações aí que eu percebi. Percebi algumas declarações bem afetuosas, né? Alguns olhares sendo lançados. Que bom. Eu queria que você tomasse as suas alianças. O casal tomasse alianças nas suas mãos. Se tiver no seu dedinho, você consegue tirar? Se conseguir tirar, segura, por favor, na sua mão.
E aí eu vou dizer para você, querida, o que você vai dizer para o seu amado, tá bom? Aí você só repete e depois você coloca a aliança nele primeiro, porque ele vai ter um desafio maior, tá bom? Então, as queridas primeiro, eu vou dizer, você vai chamar pelo nome dele, tá bom? E aí você vai repetir o que eu vou te dizer, tá bom? Diga assim para ele, ó: diante de Deus, prometo continuar te amando e também te respeitando, em tempos de alegria e também de provação, de lutas e de dores, de saúde plena ou de doença que nos limite, em tempo de escassez ou de abundância. Prometo continuar mantendo a você e a Deus a minha fidelidade. Aí você pode dar um beijinho nele. Eles estavam esperando por isso, viu? Aí você pode colocar ali assim. Que ótimo. Aí você fica à vontade. Agora eu queria que os queridos, se pudessem, colocam um joelhinho seu no chão. Naquela expressão linda, romântica, quando você fez assim, sabe? Você foi pedir em namoro, aí você se ajoelhou. Isso. Você consegue? Se não conseguir, não tem problema. Aí, olha que lindo. Tá vendo? Eu vou me apressar, tá bom? Diga assim para ela: querida, diante de Deus, prometo continuar te amando e também te respeitando, em tempos de alegria e de provação, de lutas e dores, de saúde plena ou doença que nos limite, em tempo de escassez ou de abundância. Prometo continuar mantendo a minha fidelidade a você e a Deus. E aí você pode colocar a aliança, dar um beijo nela, um abraço lindo e afetuoso. Isso, coisa boa. Olha, que delícia. Tô louco para fazer meus 25 já. Que bom. Pode abraçar, dá um abraço bem afetuoso mesmo. Não fica pressa não, abraça. Isso, é uma data importante, uma data que tem que marcar, ficar registrado, compartilhar do coração. Depois eu quero orar com você. Isso. Amém. Vamos orar, queridos? Queria pedir à igreja que se colocarem em pé um pouquinho, estender as mãos sobre esses casais, por favor. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles, a continuidade dela. Senhor, nós te louvamos por essa noite que o Senhor nos concedeu, Pai, de podermos celebrar ao Senhor pelo presente que o Senhor nos deu, quando na eternidade o coração do Senhor se relacionando com o nosso e sabendo quem somos nós, nos conhecendo, preparou uma pessoa, Pai, que viesse na medida exata da expressão do seu amor para nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque temos ao longo desses 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 anos, Pai, visto a graça do Senhor sendo derramada em cada um desses lares. Quando estamos aqui nessa noite, nós só podemos celebrar, Deus. Celebrar porque o Senhor nos presenteia diariamente com a presença dos nossos queridos e queridas e faz desse lar um lugar afetuoso. Transforma, ó Pai, num lugar seguro, num lugar pleno de confiança, num lugar pleno de sensibilidade. Apesar de nós, Pai, o Senhor estende a sua graciosidade sobre os relacionamentos e os mantém seguros nas suas mãos. Muito obrigado porque o Senhor nos permite mais um ano ver a glória do Senhor nesses relacionamentos, ver a provisão, a providência, o cuidado do Senhor em cada mão estendida, em cada abraço, em cada sustentação. Muito obrigado pela provisão do lar, muito obrigado pelos filhos que o Senhor nos deu, fruto desses relacionamentos. Muito obrigado porque eles têm sido a expressão também do amor do Senhor a nós e para nós. Que essa data, Pai, de hoje, essa celebração de bodas coletivas na nossa querida Ibage, prossiga, Pai, por tantos e longos anos, e tantos quanto o Senhor nos permitir viver, e com cada um desses casais aprender, e sobre a vida deles, Pai, nessa noite, como igreja do Senhor,
nós pedimos a bênção do Senhor, multiplicada diariamente. Um amor, Senhor Deus, consolidado no Senhor diariamente. A graça do Senhor de maneira abundante, estendida diariamente. Muito obrigado, Senhor Deus, que as portas estejam sempre abertas em cada um desses lares para o Senhor, no viver diário e no relacionamento de cada um deles. E nós oramos assim e agradecemos assim. E se você concorda com essa oração feita em nome de Jesus Cristo, você diz amém. Depois você dá uma linda salva de palmas ao Senhor nessa noite. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe os queridos casais. As saídas serão feitas na ordem de entrada. Então, tá bom? Então assim que já tocar a canção. Isso, o pastor Marcos está me lembrando sempre. Se tem celebração, tem festa. Então, saindo daqui, a recepção aqui no anexo ao lado, tá bom? Então, todos estão convidados a participar conosco nesse tempo. Os casais vão sair, então, na mesma forma como entraram, tá bom? Deus nos abençoe. Muito obrigado pela gentileza de cada um de vocês.